Entender que a mensagem do Papa Francisco, quando ele chama todos nós, para ser semeadores da esperança e construtores da paz. O Papa Francisco, que é a nossa esperança, nossa primavera dentro da Igreja Católica, ele nos coloca para ser esse peregrino da esperança, esse significado da clareza, de concentrar no presente e estar disposto a recomeçar sempre. A justiça e a paz dependem da própria justiça. Para sermos esse peregrino nas comunidades eclesiais de base, é importante também estar direcionado nas nossas próprias atitudes e nossa experiência de fé cristã. É necessário o olhar da esperança. E nós somos chamados pela palavra a sermos esses anunciadores da justiça, da paz, da esperança. A teologia diz que a nossa espiritualidade cristã, a paz, ela é fruto da justiça. Mas nas nossas atitudes concretas, o sentido é enfrentar os nossos desafios dia a dia. E quando enfrentamos os conflitos, defendendo a vida, defendendo os valores, defendendo a Igreja Católica, podemos entender e fazer essa justiça valer. E a festividade do glorioso São Benedito, ela coloca esse tema hoje à noite para podermos fazer essa reflexão, sermos esses portadores da justiça, esses portadores da paz. É um caminho longo para assumir e temos que ter também coragem para ser peregrino da justiça e da paz. É uma expressão muito forte, mas também é uma expressão que deve ser dimensionada na nossa experiência de fé cristã que começa no nosso batismo. São Benedito, ele também nos coloca como exemplo de sua vida. E para entendermos um pouco mais, a gente vai na tradição cristã católica, que é a devoção dos santos. E hoje existem muitas interrogações sobre esta realidade da tradição cristã católica, que são as nossas devoções aos santos e também entendermos o significado de ser santo. Creio que para responder essas e outras interrogações, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o Concílio do Vaticano II. No Concílio do Vaticano II, onde houve grandes novidades à nossa Igreja Católica, onde aconteceu a maior primavera dentro da Igreja Católica e a segunda foi com o Papado Francisco. Mas o Concílio do Vaticano foi importante para todos nós, para a história da Igreja Católica Apostólica Romana. E lá ele nos respondeu esse significado de ser santo. A preocupação em dar aos cristãos um conteúdo teológico para a gente aprofundar esse sentido, o entendimento da santidade, o que significa ser santo. Na verdade, é Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado um único santo, né? Então, o Concílio do Vaticano II, ele afirma que quer ser santo é estar unido a Cristo, por causa da sua mais íntima ligação e união espiritual de Cristo. A gente pode falar sobre os bem-aventurados
que consolidam toda a igreja e toda a santidade nesse princípio. Então, a partir do Concílio do Vaticano II, se entendeu o significado de ser santo. Santo é estar unido a Cristo por causa da sua mais íntima união com Cristo. É o que consolida a igreja na santidade. O batismo, para todos nós, é a porta da entrada no caminho da santidade cristã. Pelo batismo somos incorporados à pessoa de Jesus Cristo, porque recebemos o Espírito Santo e formamos o corpo místico dele, que é a igreja. Então, essa é a profunda parte teológica do Concílio Vaticano II, quando se dá o entendimento o que significa ser santo. Santo é estar unido a Cristo pela sua íntima ligação e união espiritual à igreja. E nós somos chamados através do batismo como porta de entrada do caminho da santidade cristã, que se forma o corpo místico de Cristo e toda a igreja. Então, o Espírito Santo, ele renasceu naquele cristão pelo Espírito Santo através do batismo. E São Benedito, ele é muito importante dentro dessa tradição popular. A história de São Benedito é ligada a uma tradição popular de devoção aos santos. São Benedito, ele foi pastor de ovelhas e lavrador aos 18 anos de idade. Ele já tinha se decidido a se consagrar ao serviço de Deus. E aos 21 anos de idade, os monges eremitas, irmãos de São Francisco de Assis, chamou para viver com eles. Então ele fez votos de pobreza, de obediência e de castidade. Então ele caminhava descalço pelas ruas, dormia no chão sem coberta. Ele era muito procurado pelo povo, porque ele dava muitos conselhos e a espiritualidade dele resplandecia através da oração. Então São Benedito foi desapegado de todos os bens materiais. Ele cumpriu seu voto de obediência e depois de 17 anos entre os eremitas, ele foi designado para ser cozinheiro de um convento dos capuchinhos. A sua piedade, a sua sabedoria e santidade levaram os seus irmãos franciscanos a elegê-lo superior do mosteiro. Apesar de São Benedito ele ser analfabeto e leigo, pois ele não foi ordenado como sacerdote, mas os seus irmãos franciscanos eles consideravam iluminado pelo Espírito Santo. Por isso que vem hoje o tema São Benedito, fazei-nos peregrinos, portadores da justiça e da paz, porque todos nós somos convidados a ser esse peregrino da justiça e da paz. São Benedito era analfabeto e leigo, mas ele tinha uma espiritualidade que resplandecia a todos. Ele era iluminado pelo Espírito Santo. Ele era sempre preocupado com os mais pobres, aqueles que não tinham seu alimento diário. Então ele mesmo retirava alguns mantimentos do convento, escondia dentro da sua roupa e o levava para aqueles famintos que ele achava na rua. Então é importante a gente lembrar que a festividade de São Benedito ela tem um significado. É a fé, é a devoção popular, é o Espírito Santo. Porque São Benedito ele foi testemunha do amor, ele foi testemunha da compreensão entre entender o nosso próximo, o desejo de servir aos irmãos, de seguir Cristo mais de perto. E ele nos fez acolher
os mais pobres, os preferidos de Deus. E por isso que o santo negro tem esta devoção popular, porque ele acolheu as palavras de Cristo do Evangelho: dai-vos mesmo de comer. Então a devoção popular em todo o Brasil, em Gurupá principalmente, em Bragança, na África, na Europa, ela representa não só uma tradição popular, como ele se consagrou como patrono dos cozinheiros, mas ele deu a sua identidade própria, é a expressão de cada cidade, cada país, de sua maneira original de celebrar a fé no ressuscitado. Então, a festividade de São Benedito é entender a vida, o amor e a esperança, mas principalmente é celebrar a fé no ressuscitado, que é Jesus Cristo. Na África, em Moçambique, a festividade de São Benedito, ela é construída com muito louvor. E muito parecido com os nossos foliões de São Benedito, porque é constituído por 12 pares de dançarino, de mestres, contramestre, de rei, rainha, general, cada um com seu grupo, e tem um grupo de tocadores. Então Moçambique é muito parecido com a nossa Irmandade de São Benedito. A origem africana e onde é cultuado no norte da África, o nome é Ticumbi, que é uma expressão de dança que é muito usado nos festejos de São Benedito na África. Aqui no estado do Pará nós temos também a Marujada, que é uma das principais festas populares de Bragança. Então ela é feita da Irmandade de São Benedito, com muitas cores, que foi a pedido dos escravos para organizar uma irmandade, que é a primeira festa em louvor a São Benedito, como sinal de reconhecimento. Os negros foram dançar em casa para agradecer. Então nós temos diferentes formas da nossa festividade. Aqui são os foliões, com muito respeito à tradição da Irmandade de São Benedito, ao qual é muito importante dentro do festejo. Então São Benedito é de grande devoção popular. Então, uma tradição popular muito importante para todos nós, porque São Benedito em vida, ele deu uma lição muito importante para todos nós. O Evangelho de Jesus, através da sua vida, a sua opção pelos pobres, tudo que ele representou na fé. São Benedito, ele fez chegar a todos nós, até hoje, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Fez chegar, através da sua devoção, da sua tradição popular, ele fez chegar a todos nós essa fé, a todos os nossos corações gurupaenses, em todos os lugares onde é festejado São Benedito. Mas sendo que a imagem de São Benedito ela é única no estado do Pará, a nossa imagem, que se encontra na Igreja Matriz, e também não existe nenhuma imagem parecida com o nosso São Benedito, nem na Itália, nem no norte da África. Então nós temos um São Benedito único, é a expressão da fé de Gurupá, de todo o povo de Gurupá. Então ele fez São Benedito, através da sua fé, da sua vida, da sua lição de vida, ele fez esse Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, chegar a todos os nossos corações, para que seja realizado esse processo de fé dentro da liturgia, esse processo que começou lá atrás, na nossa igreja cristã, as primeiras comunidades cristãs, e hoje é passado a todos, as gerações e gerações,
essa devoção. Então, que São Benedito ele possa nos guiar, nos ajude a sermos esse peregrino da justiça e da paz, deste caminho de fé, que possamos assumir com coragem o nosso ser peregrino da justiça e da paz. Que o nosso padroeiro Santo Antônio e o glorioso São Benedito interceda por todos nós e ajude a sermos fiéis a essa missão que o Senhor nos confiou a todos nós. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quer esse aqui? Que tem a história do São Benedito, tem o nome aqui das festividades. É porque muita coisa não dá, senão não, mas é muita coisa. Eu vou guardar. Todas essas coisas eu pego e vou guardando. De vez em quando eu tenho tempo, vou lá e vou